Estamos ao vivo. Eu ainda não estou na live conectada. Estou na live, mas não estou na live. Vamos ver se tá tudo certinho aqui pra mim. Ainda não apareceu, amor. Será que tá tudo certo? Acho que sim. A internet aqui hoje tá bem ruim, né? É, né? Olha, Ó, Deia, Rabito. primeira Acessar assistir. aqui. Opa, agora eu me conectei, agora eu entrei. Legal. Sueli Tioco, Isso. boa noite. Regina Takashima Regina, também. que já hoje tá levou os aqui. exames lá, tá de parabéns, hein, Você Regina? atendeu, Regina, Nossa, hoje? cérebro exemplar. Que legal. Dá uma beiradinha pra mim aí, Vidinha. Eu vou ficar pertinho de você aqui enquanto... Tá. Deixa eu ver, ó, a Fátima Ortiz também. A motociclista, Pois junto com o Dionísio. Conheci a Fátima. Legal. A Fátima e o Dionísio, que bom, né? O Marcelo Regino querida. também. Deixa eu ver quem mais. A Regina Takashima deu boa noite ali. Isso. A Lilian, boa noite, A Lilian. Branca também, já tô vendo. Por aqui, Rosane da Silva Ribeiro. É isso aí, gente. Vamos noite, chegar Marcelo. aqui na nossa live. É isso aí. Vamos nos socializar. É, que esse é o assunto, Esse né? é o assunto. Boa noite, Branca. A Masumi Tanaka Oi, também tá Masumi. assistindo. Boa noite. Jana Nones também deixando Jana, o seu boa boa noite noite. pra gente. Alferi, a Mila. Isso, Feria Mila. Legal, olha. Laura também, Laura Ide, Ide dando boa noite. A Leda Sagantini Leda, também, querida, abraço, boa Leda. noite. Legal. Muito bom. Vivian, Tamura. Boa noite, Vivian. Isso aí, pessoal. Vamos chegando, porque o assunto hoje é interessante. Muito legal. O pessoal disparou aqui a curtir, né? Só joinha que sobe. Que lindo que ficou! Ok, Cleide, boa noite, Kay. Assim, ó, os coraçõezinhos. A grande Catarina, querida. Isso. Olha aí, a Rosane já tá compartilhando, né? É. Ah, não. ela só Casalzinho botou alto astral. Legal. Ai, ai, que legal. Isso aí, gente. A Jana Nunes Jana também marcou, marcando o né? pessoal, tá certo. Isso é importante, gente. Vamos Corre lá também, compartilha o link da live no compartilhar. perfil de vocês, que isso é bem Isso. bacana também na live. Muito legal. Eu acho que... Tudo pronto? Né? 7:02 já, vamos fazer uma introdução. Ok. É com você agora. Ó, o Davi, querido Davi Oliveira, abraço. A Catarina dando boa noite, a Olha, Lilian. a prima da Lila. A Thelma da Lila, Damares, querida. Muito bom, bom. gente. Estamos Então, socializados aqui, Isso né? aí. Daqui a pouco chega mais gente também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância da socialização na preservação da saúde cerebral e também na prevenção de doenças que cursam com declínio cognitivo. Por que a gente está falando isso? Porque até algum tempo atrás, até alguns anos, a gente já imaginava isso, né? Era algo lógico, que a interação social estimulava conexão neuronal. Mas, recentemente, isso foi descoberto de forma científica e uma pesquisadora muito brilhante da University College de Londres, ela fez um estudo grande, com uma abrangência muito significativa,
E ela acabou mostrando que o isolamento social é um fator de risco para a doença de Alzheimer, enquanto que a interação social é um fator protetor. E aí, há poucos meses atrás, a revista The Lancet, através de uma comissão, a The Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo, colocou ali os fatores que teriam uma ação protetora contra a doença de Alzheimer. E a interação social é um desses fatores, algo importantíssimo. É muito importante, mas muito importante a gente conhecer os mecanismos pelos quais a interação social tem o poder de nos proteger contra a doença de Alzheimer. Na verdade, a interação social ela é muito importante, né? Para a evolução do ser humano, ela é muito importante. Tem um estudo da Universidade de Oxford que mostra que o homem de Neandertal, que foi extinto há cerca de 30 mil anos, ele tinha um cérebro grande, um cérebro elaborado, do tamanho do cérebro do Homo sapiens, que somos nós. E ele era muito mais forte fisicamente. Só que a maior parte ali do cérebro era especializado em visão e manutenção dos movimentos de um corpo forte. Então, sobrava pouco espaço de córtex cerebral para socialização. Então, essa falta da capacidade de socialização teria sido o grande fator para que essa espécie, o homem de Neandertal, não tivesse tido sucesso evolutivo e acabou sendo extinto. Porque se faltava a interação social, havia uma dificuldade muito grande para enfrentar as dificuldades de sobrevivência. Os períodos de falta de alimento, os períodos de temperaturas extremas. Então, o ser humano, com a sua capacidade, o Homo sapiens, com a sua capacidade de socialização, foi conseguindo, então, vencer essas dificuldades naturais e proliferar, e acabar dominando o mundo como espécie. Então, é muito lógico que a socialização é algo extremamente importante. E o cérebro do Homo sapiens, ele é um cérebro estruturado para a socialização. E a evolução humana, ela se dá nos períodos em que a socialização é melhor. A evolução humana, ela não se dá através da guerra, das discórdias, das polarizações. A evolução humana, ela se dá quando há uma convergência, quando há, então, uma capacidade de relacionamento, de interação social com empatia, de forma que um consiga auxiliar o outro, mesmo que haja grandes diferenças na forma de pensar, mas um respeito mútuo e que permite, então, a interação entre várias pessoas em grupos grandes. Portanto, nem seria necessário o estudo brilhante da doutora Gil Livingston para a gente entender que a boa socialização é um fator extremamente importante para a saúde orgânica e mental, tá certo? Mas agora isso virou algo mais voltado para orientação científica mesmo. Então é por isso que a gente vai falar sobre a importância da interação social na proteção contra a doença de Alzheimer. Meu amor, dá uns boa noites aí. Claro, a Neuza Balduino tá por aqui dando boa noite pra gente aqui nos comentários. A Cleonice Silva também. Cleo, querida, abraço. A Branca já tem pergunta. Legal, é uma pergunta bem curiosa. A Maria Helena Barreto também tá por aqui. Abraço.
O Alex Rezende, Alex, dando boa craque Alex, noite pra abraço. gente. A Daniele Barzon tá por aqui. Querida. A Sebastiana Narese. E também a amo, Sara Federico abraço. dando boa noite Sara, pra gente. boa A Vera noite. Bazana acabou de escrever boa noite pra gente nos Vera. comentários. Abraço. A Conceição Zonin também está Isso, tô assistindo. vendo aqui pelo seu. A Cláudia Silvério. Valharine, dos isso. Anjos. É lá de Inajá? Minha amiga. Isso, ela não tá legal, mais morando Cláudia. em Inajá, mas nós Abraço. vivemos juntas ali a nossa adolescência. Que legal. Por Inajá. Que legal. Então vamos lá. Então, dando continuidade, então o que eu fiz foi pegar alguns estudos interessantes para colocar aqui, para mostrar para vocês como a socialização é importante na proteção cerebral. Antes de falar de dados científicos, uma coisa muito importante que eu observei na minha clínica e posteriormente conversando com muitos colegas neurologistas de vários pontos do país, no isolamento social em decorrência da pandemia, os idosos sofreram muito, né? Sofreram demais. Por quê? Os idosos, aqueles idosos mais ativos, eles estão ali no grupo de melhor idade, eles estão se reunindo com a família, com os amigos o tempo todo. E isso mantém uma saúde cerebral. Então, quando esses idosos tiveram que ficar em casa, que não puderam mais frequentar os seus grupos de convivência, que não puderam mais frequentar as reuniões familiares, esses idosos começaram a piorar a sua função cognitiva. Então, eu tenho muitos pacientes que eu já vim acompanhando há anos. Esses pacientes tinham lá uma estabilidade da sua função cognitiva e, quando chegou a pandemia, esses pacientes pioraram muito. Quando eles retornavam ao consultório e repetíamos os exames, a gente observava que tudo tinha piorado. E não tinha piorado só os exames, mas o próprio paciente relatava que estava mais esquecido, que estava com uma dificuldade maior de autonomia. Então, para o idoso, o isolamento é algo terrível. Então, esse dado é muito importante. Eu não cheguei a ver pesquisas, certamente já deve ter pesquisas mostrando que o isolamento social foi um fator para converter comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico em doença de Alzheimer. Certamente deve ter estudo assim, porque esse comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico é aquele distúrbio de memória, né, que o idoso pode ter, mas ele toca a vida. Ele esquece as coisas recentes, mas ele mantém uma autonomia. Então, isso é uma situação pré-doença de Alzheimer. Aí a gente tem uma taxa de conversão anual desses pacientes para a doença de Alzheimer. Na vigência da pandemia e do isolamento social, então, nós observamos que houve o aumento da taxa de conversão do comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico para a doença de Alzheimer. Tá certo? Bom, então os seres humanos têm um cérebro elaborado para interação social, né? Uma forma de evolução cerebral ao longo da história do ser humano foi a fofoca. A fofoca é algo extremamente importante, né? Então, se você imaginar os caçadores-coletores, né, eles saíam para caçar, porque eles tinham algumas habilidades específicas que favorecia, né, como a força física e algumas outras habilidades, enquanto as mulheres ficavam cuidando das crianças e organizando ali um ambiente. Porque o ser humano ele só ia evoluir se tivesse em grupo. As mulheres têm uma capacidade maior de organizar as coisas, né? E quando elas ficavam ali, elas ficavam conversando e falando, que é o que a gente chama de fofoca. A fofoca ela tem uma importância, sim, na evolução do cérebro humano, né? E quando o homem voltava com a sua caça, ele sentava à noite em torno da fogueira junto com todos e ficavam conversando. Então, essa relação entre os homens e mulheres e as crianças,
e as histórias. Então, tudo isso desenvolvia vias neuronais diferentes. Tudo isso ia fazendo com que o cérebro humano fosse evoluindo. Então, a fofoca, aquela que tem ali, né, nos encontros de finais de semana com os familiares e que todo mundo fala ao mesmo tempo, isso é excelente para o cérebro. Claro, desde que seja algo harmônico, né, desde que não seja algo estressante, desde que você esteja junto com pessoas que você realmente goste. Então, na evolução humana, essa junção de pessoas e as fofocas foram importantes para a evolução do cérebro conforme nós conhecemos hoje. Então, a gente vê hoje o nosso córtex associativo, a área mais elaborada do cérebro, a área mais desenvolvida do cérebro, que é a casca do cérebro, o córtex, ele, então, é um emaranhado ali de neurônios, neurônios se ligando a neurônios, vias neuronais que se conectam e, graças a esse número enorme de conexões, faz com que a gente consiga ficar mais inteligente, com a memória melhor, né, com uma melhor capacidade de julgamento, com uma melhor capacidade visoespacial, enfim, com uma melhor capacidade de concentração, de foco e assim por diante. Então, o cérebro humano ele tem uma característica típica de socialização. Então, a socialização é importante. O cérebro humano não tem estrutura que favoreça o isolamento, mas sim a interação social. Bom, e aí diversas pesquisas ao longo das últimas décadas vêm mostrando a importância da socialização para a saúde e para a longevidade, para viver mais tempo. A boa socialização é uma das bases daquelas chamadas zonas azuis, que são aqueles lugares no planeta onde se vive muito mais, né? São várias zonas azuis, como, por exemplo, Costa Rica, Loma Linda, nos Estados Unidos, Okinawa, no Japão. Tem algumas aí, uma região ali da Itália, né? Tem uma ilha na Grécia. E aí você, no meu livro novo, vai ter um capítulo só sobre essas zonas azuis. E nós vamos observar o seguinte, que uma das principais características dessas zonas azuis é justamente o fato deles valorizarem muito a socialização. Então, é muito frequente a reunião com amigos, é muito frequente a reunião com familiares. No Japão, em Okinawa, que é uma zona azul, eles têm um hábito que eles chamam de moai. O que é o moai? É a junção de 5 pessoas, geralmente 5 crianças, que se apoiam durante toda a vida. É uma amizade inabalável, uma amizade que eles levam para todas as fases da vida. Eles chamam de moai. Isso é muito interessante, né? Se você tem bons amigos, a vida sempre fica mais leve. O estresse sempre é menor. Quando você tem esse apoio contínuo de pessoas que você conhece desde a infância, certamente a sua produção de cortisol, de adrenalina, nos momentos de estresse vai ser bem menor. Então, essas zonas azuis têm essas características, né? No meu livro novo, que logo vai sair, nós vamos fazer lives capítulo a capítulo. E um dos capítulos será sobre a zona azul, as diferentes zonas azuis do mundo e quais são as características desses locais. Bom, tem um estudo muito interessante da Universidade de Harvard, que se chama Grant Study. Nesse estudo, eles acompanharam 286 pessoas ao longo da vida, por décadas. E, no final, o estudo concluiu que a qualidade dos nossos relacionamentos afeta nossa felicidade e nossa saúde, claro, né?
Então, aqueles que tinham relacionamentos ruins envelheciam mais rapidamente e tinham maior chance de ter quadro demencial, doença de Alzheimer, por exemplo. Aqueles que tinham bons relacionamentos e amplos círculos de amizade viviam mais e tinham uma menor chance de desenvolver doença de Alzheimer. Então, é um estudo muito bem feito e com acompanhamento por longos períodos. Detalhe importante, esse estudo de Harvard ele é meio que definitivo, né, que conclusivo. E também eu estava vendo um estudo de uma imunologista muito importante, que é a doutora Esther Steinberg. Ela mostra que a boa interação social tem uma função muito importante na manutenção, na preservação do equilíbrio da imunidade. Então, quem tem a relação social mais forte, geralmente tem um sistema de defesa no organismo muito mais forte. Então, é mais capaz, por exemplo, de lidar contra as infecções. Tem uma chance menor de desenvolver doenças autoimunes. E ela notou também que essas pessoas que têm boa interação social, elas, então, têm uma menor produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que quando produzido em excesso e por períodos prolongados, acaba, então, afetando a função cerebral e predispondo ao declínio cognitivo. Tá? E aí tem vários outros estudos. Então, por exemplo, tem um estudo da JAMA Psychiatry, que é uma revista muito importante, Journal American Medical Association, que mostra que o engajamento social está relacionado a um risco reduzido de demência. Ou seja, né, a pessoa que vai à reunião social, que se mete a fazer trabalho voluntário, seja ele de qualquer espécie, que auxilia outras pessoas, isso é uma proteção cerebral, é uma forma de proteção cerebral. Você está fazendo bem para o outro, mas na verdade você está fazendo um bem maior ainda para você próprio, porque isso melhora muito a saúde cerebral. E tem uma pesquisa aqui muito interessante, que ela é meio provocativa, eu vou colocar aqui para vocês. É uma pesquisa feita em uma universidade da Austrália, que mostra o seguinte: casamento aumenta a expectativa de vida e reduz a chance de doença de Alzheimer. O indivíduo que não é casado, o indivíduo que é sozinho, ele tem uma chance maior de ter doença de Alzheimer. Mas tem um porém: o casamento com pouco conflito. Porque um casamento que tenha muito conflito, muita briga, muitas divergências, ele produz uma situação de estresse contínuo, e aí vai para aqueles malefícios que nós já conhecemos bem, né? O estresse excessivo levando a uma chance maior de doenças, inclusive doenças neurodegenerativas. Mas o casamento mais harmônico, o casamento com poucas brigas, poucas divergências, um casamento feito de parceria de verdade, é algo extremamente neuroprotetor, reduzindo bastante a chance do desenvolvimento de doença de Alzheimer. A Nancy Schmidt escreveu aqui agora, lascou! E colocou um monte de risada. Então é isso. Né? E a explicação para isso, né? A explicação científica, ela é simples, né? Quando você está ali no meio de todo mundo, conversando, dando risada, ouvindo uma piada, o que acontece? O seu cérebro ele vai conectando múltiplas áreas, né? Ele vai fortalecendo múltiplas sinapses, de área motora, área do sistema límbico, que é a área da emoção, lobo frontal, porque ali você tem que ter um certo autocontrole, ali você também faz planejamento e você tem a sensação de pertencimento. Essa sensação de pertencimento, ela é extremamente importante para a nossa espécie. O ser humano ele tem a necessidade de, com frequência, estar no meio de pessoas que são pessoas de pensamentos muito parecidos, mas que, eventualmente, se tiver pensamentos diferentes, em virtude do grande respeito mútuo,
em virtude da grande admiração mútua, em virtude do que já se passou, né? Então as pessoas acabam se respeitando. E aí tem aquela sensação de pertencimento, mesmo num grupo tendo diferentes formas de pensar, né? É claro que tem que ser um ambiente harmonioso, né? Você pode ter uma família que pensam diferente a respeito de alguma coisa, mas que um nunca agride o outro, né? Expressa a sua opinião, mas sem a agressão mútua. Então, dessa forma, mesmo que exista uma divergência de pensamentos, há a sensação de pertencimento. E essa sensação de pertencimento faz muito bem para o cérebro humano. Aliás, é uma necessidade do cérebro humano. Bom, tendo dito tudo isto, a socialização é uma maravilha. Mas a solidão, ela é necessária em muitos momentos. A solidão é muito importante para que você se autoavalie, para você se autoconhecer, fazer insights, fazer mergulhos dentro de si próprio é extremamente importante para você conseguir organizar seus pensamentos, para você conseguir entender exatamente quem você é, o que você sente, por que você sente. Então, esse autoconhecimento, ele não é elaborado no momento de socialização. Então, tudo que eu disse aqui dos benefícios da socialização é uma grande verdade científica. Mas isso não exclui a importância dos momentos de solidão. Todos nós precisamos, vez ou outra, estar sozinho, se autoavaliando, mergulhando dentro de si próprio. Tá certo? Eu acho que é isso, gente. É uma live curtinha, mas um assunto bem legal, né? Um assunto bem interessante. E agora, mais uns boa noites e já vamos para as perguntas aí. Sim, sim. Deixa eu dar uma boa noite aqui, meu amor, para algumas pessoas que entraram, né, durante a live. A Anabela Lúcia. Deixa eu ver quem mais. Anabela. A Lúcia Keiko também dando Lúcia, boa noite querida. pra gente. Leni Melo. Leni, querida. Maurílio abraço. Valério Maurílio, também por aqui meu assistindo. amigo, Vi grande algumas abraço. curtidinhas da minha mãe, que não apareceu dona pra mim, mas Dica. ela tá por aqui. Legal. A Mieco, minha amiga querida lá de Cruzeiro do Sul. A Maria Albertina de la Roveri Maria Albertina, também tá querida. por aqui. Elizabeth Lopes. A Isa Lopes. também tá assistindo a gente lá de Ó, essas Curitiba. duas só um pouquinho. A Maria Albertina é uma mulher fantástica. Ela poderia fazer uma live de como mudar o estilo de vida, a forma de pensar para melhorar a saúde. Ela é um grande exemplo. Eu adoro falar o nome dela. Maria Albertina de la Roveri. Maria Albertina de la Roveri. nome Olha só como forte. que soa bem, né? O marido dela também é um cara espetacular. E a outra que você falou é uma especial, é a Elizabeth. É a Beth... A Elizabeth Lopes. Que é a mãe da Luciana, radiologista. É outra mulher fantástica também, que mudou o estilo de vida e hoje tem um cérebro privilegiado. Que bacana, né? Parabéns, viu? Parabéns aí por essa atitude, pela coragem de lutar por si mesmo, né? De Sim. cuidar de si mesmo. A Maria Zalete Carvalho também Maria por aqui. Zalete, A Juliane Lobo. A Juliane Lobo, inclusive, Juliane. tá fazendo caminhada e tá ouvindo a live. Oh, que legal! Olha só que honra, bacana, né? Legal, legal. A Fátima Grião também. Fátima, querida. Minha professora querida. Ai, deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Maria Zalete está até dizendo assim, ó, como isso faz falta, né? Essa roda de conversa. Antigamente as pessoas tinham mais esse hábito, né? De sentar, de conversar. Eu e a Érica, a gente visitou o interior da Itália há algum tempo atrás, e esse Tivoli. é um Tivoli na Itália. Eles mantêm esse costume. Aquelas senhoras sentadas na frente da casa, conversando, as crianças brincando. Algo que eu particularmente via na minha infância, lá em Inajá, em Colorado. Sim, dava né? noite, né? Todo mundo jantava e já saía de casa para sentar ali na frente, né? Na calçada para papear. Mas Ai, eu adorava no isso. interior da Itália, ali no centro da Itália, um
pouco para baixo Isso de ainda Roma, existe, isso né? ainda existe. Sim, verdade. E deixa eu ver, ó, o Claudemir Pontin também craque tá Pontin, por aqui, dizendo que agora não tá muito em Apucarana. Ele mas tá treinando um time, eu acho que de São Paulo, Pontin, isso. né? Ele colocou aqui que tava por lá. Tem pergunta também, depois eu faço. A Cirlei tá por aqui também. O netinho da Cirlei fez aniversário, o Brian, né, Cirlei? Parabéns pra ele, pra todo mundo aí, pela festividade em comemoração de 1 ano do netinho, né? Deixa eu ver quem mais. Ó, a Luciana Botari também tá por aqui. Querida, a minha amiga Nancy, tô com uma saudade de você, amiga Nancy. Você nem faz ideia. Celeste Lourenço também tá por aqui. Querida, abraço. A Neidinha também tá assistindo Neidinha, a live. Cristina Uemura. Marcelo Higino tá aqui. A Cristina, ela compartilha tudo que a gente posta. Muito obrigado pela confiança, viu, Cristina? Isso, legal. Verdade. O Marcelo tem pergunta aqui que já eu também Marcelo, querido, Marcelo que tem um programa de rádio na Colorado, né? FM. É só entrar no Google e colocar lá Colorado FM. Eu acho que é isso. Se não for, você me corrige, Marcelo. Todo sábado, eu acho que às 2 da tarde. Não é às 3? Às 14 ou 15 horas. Corrige, põe aí no comentário que é melhor. E é um programa muito legal de esporte, mas o Marcelo é um cara muito diferenciado, é um cara muito inteligente, então nunca fica só no esporte. Ele tem muita coisa a ensinar sobre a vida. É um cara fantástico. Foi um grande jogador de futebol, jogamos juntos. E é um cara espetacular. E a Maria Albertina tá falando que ela ficou vermelha nos nossos comentários. A Ivone Costa também, deixa eu ver. Ivone, a Elizabeth agradecendo também o seu comentário. A Ivone Costa disse aqui que estava com saudade já da gente. Acho que tem o quê? Umas 2 ou 3 semanas que a gente não faz live. A gente tá fazendo semana sim, semana não, mais ou menos. Né? Mas muito bem, ó, a Leonice Bellarmino aqui também. Boa noite. A Branca, ela fez uma pergunta já logo no início da live. Uhum. Assim, não tem muito a ver com a socialização, mas tem a ver com essa questão. Então, ela gostaria de saber mais sobre a doença do ator Bruce Willis, né, que tem a demência frontotemporal. E ela quer saber se isso tem a ver com Alzheimer. Ô, Branca, pergunta boa, hein? Muito legal, eu achei também. A demência frontotemporal, antes do caso do Bruce Willis, era meio que desconhecido, né? Porque ela é relativamente rara, ela é bem mais rara do que o Alzheimer. A demência frontotemporal é uma demência que é parente da doença de Alzheimer, mas começa atingindo outras áreas. Então, como começa mais pelo lobo frontal e pelo lobo temporal, esses pacientes, de início, eles não têm distúrbio de memória. O que eles têm é distúrbio de concentração, eles começam a ter distúrbio de comportamento e, com muita frequência, eles têm alucinações também, alucinações visuais, e com o tempo vai perdendo outros domínios cognitivos, tá? Quando essa demência frontotemporal, ela começa ali pelo lobo frontal esquerdo e pega uma área chamada área de Broca, dá uma coisa chamada afasia, que a gente chama às vezes de afasia primária progressiva, que pode cursar com a demência frontotemporal. Como que é essa afasia? A pessoa não consegue falar. Ele a princípio até pode entender alguma coisa, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue falar. E essa doença ela vai progredindo e aí ela vai fazendo com que o indivíduo comece a ter perda motora, ele começa a ter perda de força, ele passa a ter incontinência urinária, incontinência fecal. Então, vai ficando numa situação muito triste. Então, a demência frontotemporal, ela é uma demência menos comum que doença de Alzheimer. E eu diria para vocês que, na maioria das vezes, ela é muito pior do que a doença de Alzheimer. Vamos lá, uma pena, né? O Pontin, Claudemir Pontin, ele quer saber qual o melhor exercício para o cérebro. Pontin, meu querido. Pontin, na verdade, todo exercício físico é bom para o cérebro. Tá? Então, a orientação da Organização Mundial da Saúde, da Academia Americana de Neurologia, é que a gente faça pelo menos 150 minutos por semana de exercício físico. Esse exercício físico ele tem que ter predomínio aeróbico. Então, caminhada é excelente, bicicleta é excelente, esteira é excelente, mas é claro que vale a pena fazer alguns exercícios de pezinho,
porque tem alguns estudos mostrando que força muscular tem relação também com melhora de saúde cerebral. Recentemente eu vi um artigo mostrando a relação da força das pernas com a força do cérebro. Perna forte, cérebro forte. Então, o que eu não aconselho para você mais, nem para mim, aliás, dá um timão aqui, hein? Eu, você, o Marcelo, eu vi o Cidinho Preto foi um baita jogador, tudo foi profissional, a gente jogou junto, eu joguei com todo esse pessoal aí. O Cidinho Preto é fantástico, pai do grande Batistuta, um baita jogador de futebol. Então, o que a gente não deve fazer? Jogar futebol, Pontinho. Porque o futebol, ele é um exercício de impacto. Então, para a gente que jogou bastante tempo e já tem as articulações um pouquinho desgastadas pelo excesso, né? Porque era alta performance. Hoje, se a gente for forçar jogando futebol, com frequência a gente vai fazer lesão articular. A gente com frequência faz lesão muscular. Então, o problema é que você joga um futebolzinho com os amigos ali, você faz uma lesão, faz um entorse, tem uma dor no joelho, uma dor no quadril, aí você fica ali 10, 15 dias sem fazer exercício para se recuperar daquilo. Então, é um tempo perdido importante. Então, eu acho que na nossa idade, o ideal é fazer exercício físico que não tenha impacto, tá certo? Ó, tem uma pergunta agora do Marcelo Higino, e pergunta nível Marcelo mesmo, Marcelo, né? Eu acho as perguntas do Marcelo sempre de cunho filosófico também, Marcelo, né? É assim. Uma pergunta dentro de um paradoxo, ele já começa assim, né? A minha geração começou a socialização escolar aos 7 anos de idade, tardia em relação aos dias de hoje, onde crianças já têm o poder cognitivo aflorado muito cedo e estão em constante socialização. Porém, quando adolescentes, mediante essa era digital, criam um universo próprio e se isolam. Diante desse cenário, essa futura geração de idosos terão chances maiores de desenvolver o Alzheimer? Fantástica pergunta, Dá né? até uma tese isso daqui, né? Dá pra fazer uma dissertação. Sim, então vamos responder por partes, né? Sim. Primeiro, realmente, tem essa diferença, né? A nossa geração ia para a escola com 6, 7 anos, né? Tinha às vezes um prézinho lá com 5, mas lá em Najá não, né, meu amor? A gente entrava com 7 anos. Com 7 anos. Então é o seguinte, primeiro, naquela época, a gente que era de cidade pequena, a gente tinha um desenvolvimento cerebral muito interessante pré-escolar. Por quê? A gente se socializava demais. A gente jogava futebol, a gente subia nos pés de árvores, a gente ia pescar escondido das mães, né? Meu amor mesmo subia no meu pé de goiaba quando ela era criança. Então, a gente estava sempre brincando ali e tal. Então, a gente não perdia. A gente realmente não perdia em termos de desenvolvimento cerebral, tá? E você entrava aos 7 anos, né? A socialização certamente sempre foi um fator muito importante para a gente se desenvolver e crescer em todos os sentidos, né? Pessoalmente, mas profissionalmente também. E assim seguiu. Bom, agora vamos pensar na geração de hoje. Bom, a geração de hoje, geralmente, não brinca, né? Eles gostam de ficar já desde cedo na tecnologia. Então, entrar cedo na escola eu acho importante para desenvolver esse perfil de socialização. Só que, realmente, depois, nós já fizemos uma live sobre isso, né? Quando a criança deve ser introduzida na tecnologia. Quando a criança é introduzida na tecnologia, ela continua a se socializar, mas de uma forma diferente. A forma digital. Tem alguns estudos, a gente não tem uma conclusão sobre isso, né? Mas tem alguns estudos que eu vi que estão em curso, tentando mostrar, por exemplo, que a socialização digital, ela pode funcionar tão bem quanto a socialização pessoal. Eu particularmente acho que não, eu acho que a socialização pessoal é diferente, né? Tem o toque, tem o olho no olho, né? É diferente, é algo que traz uma proximidade maior. Mas certamente as crianças, os adolescentes, as pessoas dessa geração, elas têm a tecnologia como pedra angular, como carro-chefe da vida. E aí entra
nas relações pessoais, sociais e profissionais, né? Porque o indivíduo arranja namorada geralmente no Tinder, né? Eu nem sei mais como é, nas redes sociais, né? O indivíduo vai bem no trabalho se ele tiver informações tecnológicas. E mesmo as relações sociais, se você ficar fora dos grupos de WhatsApp, por exemplo, você fica por fora das fofocas. Então, mudou. Isso mudou radicalmente. O que a gente tem certeza até agora é que algumas áreas do cérebro acabam ficando prejudicadas. Alguns estudos mais modernos mostram, por exemplo, que o poder de memorização do ser humano tem caído com o tempo. E por que isso tem acontecido? Porque hoje, né, você não sabe o celular de ninguém. Você vai na sua lista de contatos e está ali. Você não precisa gravar. Então, essa área do cérebro ela vai ficando desativada. Por outro lado, você tem acesso a muitas informações. E aí vem um problema, porque desse monte de informações, algumas são realmente boas, mas muitas são ruins, são erradas, né? São simplesmente forma de elaborar o instinto do indivíduo. Né? Então, não é algo que faça o indivíduo se aprofundar. Né? A gente já fez uma live sobre isso também. Por exemplo, o indivíduo que acha que ele é bem informado porque ele acompanha as notícias do WhatsApp e os vídeos que ele recebe. Não é. Por quê? Na verdade, ele recebe sempre informações superficiais e rápidas. E aí já vai para outro vídeo. Então, o indivíduo não consegue elaborar. Ele fica à mercê, ele fica refém de quem elabora esses vídeos, de quem elabora essas mensagens. Por outro lado, quem lê é completamente diferente. O indivíduo que faz leitura de livros mais aprofundados, de várias áreas, ele consegue estimular áreas diferentes do cérebro, ele consegue desenvolver um raciocínio crítico. Então, diante de uma informação que ele recebe, ele consegue desenvolver um raciocínio crítico, inclusive diferenciando o que é bom do que é ruim, o que é verdade do que é mentira. Então, você veja, né, é um paradoxo, como você falou, e realmente é um paradoxo, e é algo que está indefinido. Não dá para a gente imaginar como vai ser o futuro desses jovenzinhos de hoje. Né? Na medicina orgânica, a gente tem a expectativa de que as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, vão ter uma expectativa de vida absurdamente maior que a nossa, porque daqui 2, 3 décadas no máximo, a gente vai ter a nanotecnologia explodindo, nanobiotecnologia, que vai acabar com uma série dessas doenças que hoje matam. Então, a tendência é se viver mais. Mas como vai ser o cérebro dessas pessoas, a gente não sabe ainda. Certamente vai ser diferente do nosso. Inclusive o Marcelo aqui está dando a informação que a gente pediu, ele agradece, né, pelas palavras, ele diz que o programa dele é na 92.1 FM, todo sábado, a partir das 15h30, ou seja, legal, das 3h30 da tarde, legal, né? Legal. E ele diz que você está convidado, tá, para participar. Vamos lá. A gente vai lá, aqui quando você convidar, o sábado, e aliás a gente pode até fazer uma live de lá, né? Porque o pessoal pode acompanhar, né? Porque a Érica, ela foi uma grande locutora de rádio, ela é modesta e tal, mas ela foi, e ela começou em Colorado, depois ela passou por rádios grandes, como a Rádio Globo, por exemplo. Rádio Cidade, em Paranavaí, né? Então, aí, um dia a gente quer ir sim, porque eu posso falar do meu passado de jogador de futebol e a Érica, o passado da minha vida de locução de rádio. Legal, Marcelo. Comunicadora. O sábado que você chamar, não sendo o próximo, né, meu amor? Porque nós temos um compromisso, a gente está à disposição. Apareceu outro craque. Eu ia falar assim, que o time está começando a ficar completo. Não, o Ana também apareceu por aqui. O Ana seleção. Falta aparecer um goleiro, jogador. Pronto, fechou. O goleiro não apareceu nenhum. Mas o Mirim foi um baita zagueiro, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Líder, esse era líder em campo.
Grande abraço, meu amigo. Ó, o comentário da Maria Zalete aqui, né, dizendo sobre o que você falou da importância do trabalho voluntário para o cérebro, e ela diz que concorda com o que você diz, porque no final desse trabalho, né, as pessoas normalmente sentem paz e alegria por poder ajudar o próximo, é um verdadeiro bálsamo para a alma. É isso aí. Algumas pessoas aqui também compartilharam, né, algumas situações de conviver com alguém que tem Alzheimer, né, ver a pessoa se esvaindo, se perdendo, né, durante o tempo, é realmente assim bem complicado. Gente, eu tenho essa experiência já há muitos anos de atender paciente com Alzheimer e isso sempre me deixou mal, né? A princípio era principalmente paciente com esclerose múltipla. E eu sou da geração que pesquisou muito, trabalhou muito para o desenvolvimento de imunomoduladores. Fui pioneiro em ambulatório de esclerose múltipla. Na UEL eu montei esse ambulatório junto com o Dr. Ramon. E ali a gente foi trabalhando, acompanhando as pesquisas, fazendo as pesquisas. Hoje a esclerose múltipla ela tem um tratamento, e é um tratamento com uma eficácia muito boa. Alzheimer não. Alzheimer continua tendo um tratamento muito ruim. Mesmo com os anticorpos monoclonais atuais, como a aducanumab, o tratamento é ruim, muito ruim. Então, já que a gente tem uma doença que é extremamente ruim para o paciente e para os familiares e que não tem cura, e você tem a possibilidade de fazer a prevenção, né, já que hoje se sabe quais são os fatores que levam ao Alzheimer, então basta você brigar contra esses fatores, mudando seu estilo de vida, é nisso que a gente tem que investir. É por isso que eu acho que o seu livro vai ser um sucesso, meu gente, amor. Esse livro realmente ele deve fazer um sucesso. É um livro diferenciado que ele vai mostrar para as pessoas com evidências científicas como diminuir muito a chance de desenvolver doença de Alzheimer. E esse livro é assim, a gente está negociando, depois a editora a gente acertou com a Visone, que é uma grande editora brasileira, que vai dar espaço inclusive para o livro internacionalmente, e depois eu vou conseguir um número de exemplares, até agora eu acho que eu vou conseguir ali uns 200 exemplares por um preço mais baixo. Tá? Porque a gente está pensando na nossa turminha da live, né, meu aí, amor? Esses livros aí a gente vai vender para vocês por um preço mais baixo do que vai estar nas livrarias, na editora. E aí o que nós vamos fazer? A gente vai fazer como se fosse um curso, né? Então, vamos hoje fazer uma live sobre o capítulo 1. Beleza, então vocês vão ler o capítulo 1, vão riscar lá as dúvidas de vocês, e aí, na hora da live, vai ficar uma live muito mais produtiva, porque vocês já vão conhecer sobre o assunto e vão ter as dúvidas. Então, aí a gente vai discutir pedaço por pedaço desse livro, que pode mudar muito a vida das pessoas, pode fazer com que as pessoas vivam muito mais e com muito mais qualidade de vida, reduzindo a chance de ter doença de Alzheimer. Tem que lembrar que essa comissão The Lancet, que mostrou que a prevenção de Alzheimer é possível, baseada nos estudos lá da Inglaterra, mostrou que 60% dos casos de doença de Alzheimer podem ser evitados com mudança de estilo de vida. É uma porcentagem assim, otimista absurda, até, né? Assim... E eu digo, pela experiência que eu tenho, eu posso dizer que é até mais. Porque eu tenho paciente que tem a genética, tem lá a ApoE4 em homozigose, que é uma genética de quem vai ter doença de Alzheimer. Mas a gente sabe que a doença de Alzheimer ela é muito mais construída por erros de estilo de vida do que pela genética. E essa pessoa, ela tem a genética, mas ela mudando o estilo de vida, ela vai mudar a epigenética dela, que está acima da genética. Então, com o estilo de vida adequado, esse gene do Alzheimer, ele não vai se expressar. Mesmo para quem tem o gene. Quem não tem o gene, então, maravilha, dá para fazer uma prevenção mais eficaz ainda. E outra coisa muito importante é que a maior parte das pessoas que têm doença de Alzheimer não tem genética para Alzheimer.
elas construíram o Alzheimer através dos erros de hábitos de vida. Comece agora. É isso aí, vai ser o livro. O meu amor elaborou uma capa muito legal e ela também mudou um pouco o nome do livro, né? Palpiteira. O livro ia ser Fuja do Alzheimer, mas aí a Érica teve a ideia de colocar Fuja do Alzheimer agora mesmo. Porque começa agora, gente. Então, agora, a hora é já. Então a gente tem uma expectativa muito grande com esse livro e vai fazer um sucesso grande no Brasil todo e também fora do Brasil, né? E vocês são muito importantes, porque esse livro tem muito a ver com vocês. Por quê? Porque é aqui que eu entendo quais são as dúvidas que vocês têm. Né? Vocês fazem perguntas excelentes, vocês participam da live. Então, eu comecei a entender melhor como eu deveria escrever esse livro para que todos pudessem aproveitar e entender. Muito bem. Ó, o Neto está participando aqui da nossa querido, live. Grande abraço. E ele diz assim, ó, nós de Arapongas e região temos muita sorte e orgulho de ter um grande estudioso sobre o Alzheimer. Obrigado, amigo Milton. Neto. Muito obrigado pelas que legal, palavras. Né? O orgulho é recíproco. Gente, ó, tem muitos comentários aqui de pessoas assim falando que tá ansiosa esperando o livro, né? Essas lives que virão para discutir sobre esse assunto. Sim. Né? A Vera Bazana, ó, pode reservar o meu aqui, já tá, né? Ó, a Maria Zalete, estou aguardando ansiosa por esse livro. Que bacana, legal, né? Ó, deixa eu ver aqui. A Sara Fedrigo, Dr. Milton, a Gi está mandando um grande abraço e diz que o doutor foi muito importante na vida dela, a né? A Gi é uma menina maravilhosa, né? A Giovana se formou em agronomia, mas ela já está trabalhando, já tem um tempo, está arrebentando na área de agronomia, menina fantástica, corajosa, inteligente, bonita. Olha, uma menina fantástica, né? Mas com os pais que tem fica fácil, né? Então, que legal. São pais maravilhosos. Ela tá falando aqui da importância que você teve na vida dela. Que legal, né? Isso, gente, muito bacana. A Giovana, eu acompanho ela desde de pequenininha. Aí, mas o Cidemar e a Sara são pais maravilhosos. Ó, o Gerson Rodrigues. Gerson, pai do grande Mateuzinho do Flamengo. Aqui, ó, sensacional, tô feliz em acompanhar. Todo mundo querendo o livro, meu amor. Legal, já falando do livro aqui, eu quero muito ler esse livro, né? Não, esse livro bacana. Vai ser legal. Nós vamos, vamos ler esse livro editora. Juntos, né? Tá na editora muito boa, gente. Eu sempre pensei em fazer um livro com eles, mas eles exigem um certo nível, assim, que eu pensei que eu nem fosse atingir. Que mas, isso! Enfim, é uma editora muito boa. E a previsão é que daqui a 3 meses já esteja no mercado, mas com a possibilidade de ser lançado antes. É isso, gente. Muito bom. Olha lá, o Neto dizendo, Filosofando vai acompanhar 200 programas e vocês fazem parte dessa história. Completar, aliás, né? Nossa, que legal. Já 200 programas, hein, Neto? Filosofando com o Neto. Gente, eu gosto muito desse programa muito do Neto. Muito bom. Muito legal. De quarta-feira à noite, né? Uma discussão assim serena, madura, profunda, sobre os assuntos, né? Sem radicalismos. É muito legal o seu programa, viu, Neto? Muito legal. Tá de parabéns. Legal. Ó, a Zuleika está assistindo comigo. Zuleika, manda um forte abraço para vocês. A Vera Bazano tá dizendo. Essas duas irmãs são maravilhosas, né? A Vera e a Zuleika, duas lutadoras, duas moças exemplares, maravilhosas. Muito bem, meu amor. Você falou que a live ia ter uns 40 minutos, a gente já tá chegando aí a uma hora. Então, gente, aí é o seguinte, ó. Esse ano, ele vai ser, no Brasil, o ano da cannabis medicinal. Então, tem algumas campanhas e muito em breve eu vou fazer uma outra live sobre cannabis medicinal. A primeira que eu fiz, eu tinha acabado de receber minha certificação internacional da Weekend Global Academy. E ali eu comecei já a desenvolver alguns estudos, alguns pacientes com dores refratárias, e agora eu já estou com uma casuística boa. E logo nós vamos fazer uma live sobre cannabis medicinal. Isso foi sugestão de vários pacientes que me pediram para fazer, né, que as pessoas precisam saber mais sobre o assunto. Então,
a próxima a gente deve fazer sobre isso, sobre cannabis medicinal. Nossa, o que as pessoas me perguntam, por exemplo, lá na escola, sobre esse assunto, né? Na verdade, o estudioso é você, né? Mas aí acabam, porque tá gerando mesmo, né, uma curiosidade, as pessoas querem ter essa informação, e é muito interessante mesmo, né, abrir esse horizonte para as pessoas que têm dúvida, mas tem muita gente procurando mesmo saber, né? O governo de São Paulo, né, já por lei já vai liberar pelo SUS, o governo do Paraná está indo no mesmo caminho. Então é importante saber, porque as pessoas buscam e às vezes pressionam os médicos, mas sem saber exatamente o que querem, né? Então nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Eu acho que é isso, pessoal. Sim. Foi um prazer falar com vocês e de vez em quando... Isso aqui é socialização, né? É um grupo de amigos, nós já viramos amigos mesmo, próximos. Inclusive tem pessoas da live que não se conheciam e hoje se conhecem. Sim, verdade. Então é muito legal isso. Tem pessoas que, eu noto assim, tem pessoas que não se conheciam e que interagem nas redes sociais por causa da live. Sim, muito legal. Que legal, isso né? É ótimo. Então isso é socialização, né? Certamente nós estamos nos protegendo também contra o declínio cognitivo. E eu quero aproveitar, mandar um beijo para todas as mulheres guerreiras, porque agora quarta-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. É um dia que representa muita luta, né? Mulheres que saíram aí em busca de seus direitos. Então, para todas as mulheres guerreiras, todas as mulheres que lutam para ser ouvidas, lutam por seus direitos mesmo na sociedade, por igualdade. Então, a todas essas mulheres fica aqui um meu beijo e um grande e fortíssimo abraço para todas nós. Isso aí, pessoal. Beijão para vocês. Até logo.